E aí galera, esse é o Leituras do Edu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar pra vocês de um livro que eu tava muito ansioso pra ler, que eu tava muito ansioso pelo lançamento. A Galera Record publicou ele aqui no Brasil e desde que postaram a sinopse no Facebook eu fiquei, meu Deus, eu preciso desse livro, eu preciso ler ele logo. E eu fiquei atrás das livrarias, fiquei maluco procurando ver se eu conseguia encontrar o livro e não chegava em lugar algum. Ele lançou na Bienal e eu fiquei naquela agonia, meu Deus, eu preciso conseguir esse livro, preciso achar. Até que chegou numa Saraiva da minha cidade aqui, eu corri lá, comprei e depois fui ler, que é o livro O Aprendiz, o primeiro livro da série O Conjurador, do autor Taran Matharu. Mas eu vou falar Taran Matharu porque fica mais fácil do que essa pronúncia do nome dele. Eu li esse livro e foi tipo, meu Deus. O autor é filho de um indiano com uma brasileira, então ele entende bastante coisa de português, ele fala português também, eu não sei se é exatamente fluente, mas ele fala bem português. Eu entrei em contato com ele no Twitter depois que comecei a ler o livro, disse que finalmente eu ia ler e, gente, tipo, ele começou a me seguir no Twitter e curtiu meu tweet e me respondeu. Eu quase surtei, assim, foi muito legal. Depois ele ainda foi no meu Instagram e curtiu a foto que eu postei desse livro lá e comentou com uma carinha assim. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito, que autor legal. O Taran mora hoje em Londres e ele publicou inicialmente o livro O Aprendiz no Wattpad, que virou um fenômeno mundial, mais de 6 milhões de leituras. E aí ele foi lançado por uma editora e de lá já foi lançado por diversas outras editoras também e finalmente chegou pro Brasil. Agora que vocês já estão habituados com o terreno, então vamos falar do livro e parar de enrolação. O Aprendiz vai contar a história do Fletcher. Ele é um garoto que foi abandonado ainda bebê, sem roupa, sem nada, na frente da Vila Pelego, que é numa grande tipo de província ou reino que se chama Rominum, não sei como que é a pronúncia, mas enfim. E o ferreiro resgatou ele, criou ele e tudo mais. E ele cresceu na vila naquela simplicidade, ajudando o ferreiro a fazer as armas e tal. E chega um viajante na cidade junto com os outros comerciantes, né, nessa vila, e ele traz um livro e o Fletcher acaba ficando com esse livro, ele acaba ganhando o livro desse comerciante, e aí com esse livro que tudo começa. Com esse livro ele acaba conjurando um demônio, e tipo, meu Deus, um demônio de nível 5 ainda. Existem vários níveis de demônio, né, e esse demônio que ele conjurou é de nível 5, e tipo, ele não teve nenhum treinamento e nada e conseguiu conjurar esse demônio, que é da espécie salamandra. Existem várias espécies de demônios e algumas delas são apresentadas no livro, né, e dentro de cada espécie tem algumas características, algumas diferenças, como se fossem sub-raças. Tipo pra gente aqui que tem os felinos, aí tem gatos, tem leopardos, tigres, nesse sentido assim, né, entre as raças ali. Eu não sei exatamente qual nomenclatura que dá, mas enfim. Então com isso o Fletcher descobre que ele é um conjurador e ele vai pra Academia Vulcãs. Essa é uma academia estilo Hogwarts, assim, de Harry Potter, e lá ele começa a aprender, né, ter aulas sobre conjuração, sobre todas as coisas relacionadas à demonologia, a questão dos demônios ali. E isso é muito bacana porque você vê ele indo para as aulas e aprendendo as coisas, você vai aprendendo sobre todo esse mundo, e o mundo que o autor criou é muito legal. Ele se assemelha a vários outros mundos que a gente conhece, como ele próprio disse que esse livro é uma mistura de Harry Potter com O Senhor dos Anéis, Pokémon, The Elder Scrolls Skyrim. E, gente, tipo, é realmente uma mistura, mas ele fez do jeito dele, sabe? O Taran, ele escreveu toda essa coisa parecida, só que do jeito dele, ele criou o mundo dele parecido com esses outros mundos. Então, tipo, é tudo novo, sabe? É inovador e é incrível, meu Deus. E aí tem as propriedades da magia que o autor vai contando pra gente, aos poucos ele vai despejando explicações e informando pra gente de uma forma que não se torna cansativa. Então eu gostei muito da narrativa dele, assim, ele tem uma narrativa muito boa, uma narrativa fluida. Eu gostei muito da forma como ele apresenta os cenários, como ele dá pra gente a descrição dos locais, a descrição dos sentimentos, sensações do protagonista, e por milagre, assim, eu gostei do protagonista, porque eu sou muito chato com o protagonista, eu costumo não gostar muito, eu acho meio clichê gostar do protagonista, mas o Fletcher eu gostei, porque ele é um garoto que tem bastante defeitos e tem as qualidades também, tem algumas habilidades e tal. E as duas coisas que eu mais gostei, assim, no livro foi o fato de que existe a propriedade da magia, que eles usam humana, né? Humana, pra quem não sabe, é como se fosse uma energia mágica, e tem muito em jogos de MMORPG, então tem muito de RPG aqui, tanto que tanto os conjuradores quanto os próprios demônios, eles têm esses níveis, né, que são como esses levels de jogos de RPG, e aí eles têm os níveis de realização, né, os conjuradores. Então, por exemplo, o Fletcher tem o demônio de nível 5, então o nível de realização dele é no mínimo 5, né? E depois soube qual era o nível de realização dele, que ele fez um teste lá e tudo mais,
Mas assim, então se você tem um nível de realização maior que isso, você pode controlar um outro demônio. Por exemplo, se você tem um nível de realização nível 6, você pode controlar um demônio de nível 1 e um demônio de nível 5, ou um demônio de nível 3 e outro demônio de nível 3. Acho que deu pra entender, né? Você pode controlar uma quantidade de demônios que o total do nível deles seja o seu nível de realização. E você pode treinar e aumentar o seu nível de realização, controlar demônios com maior nível, né? Com maior capacidade, maior força e tudo mais. E esses demônios, eles são capturáveis. Então eles vão pro éter, né, que é como se fosse uma outra dimensão, que é a dimensão dos demônios, e lá eles podem capturar várias espécies de demônio. Eu achei isso muito legal, gente. Tipo, eu quero ir pro éter capturar o meu demônio, o meu diabrete, porque isso é muito legal. E além de controlar os demônios ali com o mana e tal, o mana tem uma propriedade mais rústica, assim, que são os fogos fatos, que ficou a tradução aqui, eu não sei como que é o nome em inglês, e a partir do fogo fato eles conseguem desenhar alguns símbolos, isso lembra um pouco instrumentos mortais, e com esses símbolos eles conseguem fazer algumas coisas, porque tem o símbolo de cura, tem o símbolo de telecinese, se não me engano são 5 ou 6 símbolos, que são esses que aparecem aqui atrás. Então as duas coisas que eu gostei mesmo foi essa questão do mana, deles fazerem essas magias aí a partir do mana, e também essa questão deles terem os demônios e terem esses níveis aí de realização e capturarem mais demônios. Eu achei isso incrível. A história do livro é espetacular, o autor mexe muito com a questão de racismo, então tem anões no livro, tem elfos, tem orcs, está acontecendo uma guerra de orcs, e por isso que ele vai pra Academia Vulcãs para aprender a ser um conjurador, né, para ir lá pra frente de batalha para batalhar contra os orcs nessa grande guerra aí. E a questão do racismo mesmo foi um ponto altíssimo no livro, que o autor tratou com uma delicadeza incrível, assim, com uma maestria incrível. Eu gostei muito disso. Existe muito preconceito entre os nobres e os plebeus, assim, os nobres têm muito preconceito contra eles, é um racismo, assim, muito sério, tanto a questão da raça mesmo, quanto a questão de classe social. Então o autor, ele aborda muito essas duas coisas. Tem algumas cenas que chegam até a irritar, assim, você fica, meu Deus, eu não aguento mais isso, que vontade de dar uns tapas nesses nobres nojentos. Meu Deus, é demais, eu amei o livro, eu dei 5 estrelas pra ele, foi o livro favoritado e eu não vejo a hora de ler a continuação. Por favor, Tara Mather, traga logo a continuação do livro, eu quero logo o livro no Brasil. Agora falando um pouquinho da edição, a capa desse livro é maravilhosa, eu achei essa capa incrível, tem várias coisas aqui que acontecem na história, então cada vez que eu ia lendo um pouco eu ia olhando pra capa pra ver as coisas que iam acontecendo, que são coisas que o Fletcher tem aqui, como a jaqueta, né, esse tipo de espada dele, aí o demôniozinho dele aqui em cima. Só o que eu não gostei dessa edição é que a folha é branca. Gente, ninguém merece folha branca, né, por favor. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu recomendo muito esse livro, quem gosta de fantasia vai gostar de verdade, podem confiar, porque, meu Deus, esse livro foi muito bom. Fazia tempo que eu não li um livro de fantasia nesse estilo. Ele também lembra muito Eragon, tipo, muito mesmo, assim, aquele mundo do Eragon, aquela coisa da magia. E, nossa, eu gostei muito e eu recomendo pra todo mundo. Se você não é inscrito no Leituras do Edu, eu lhe convido a se inscrever. Não esqueça de dar um gostei ali embaixo pra ajudar a divulgar o canal. E comente ali se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler. Vamos conversar ali, eu quero saber a opinião de vocês sobre O Aprendiz. E é isso então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!